Olá, eu sou Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e hoje eu vim aqui para falar para vocês de uma técnica que particularmente eu gosto muito, que é a EFT, que provém do inglês Emotional Freedom Techniques, a técnica da liberação emocional, também conhecida como acupuntura emocional sem agulhas. A EFT, ela tem bases na medicina tradicional chinesa e junto com a psicologia moderna. Segundo a medicina tradicional chinesa, através do nosso corpo, ao longo do nosso corpo, correm meridianos, que são como caminhos por onde a nossa energia circula. E se essa energia, se esses caminhos estão liberados e essa energia circula de uma forma natural, nós estamos bem de saúde, isso significa que estamos ok. Porém, quando há um bloqueio no fluxo dessa energia, há um bloqueio, uma interrupção nesse fluxo de energia, nós tendemos a adoecer. Só que, através dessa técnica, ao invés de usarmos agulhas, nós vamos estimular esses meridianos com a ponta dos dedos, enquanto falamos frases ao mesmo tempo. Então eu vou começar ensinando agora, ajudando vocês a localizar onde são esses pontos que nós vamos estimular, esses meridianos, que consistem em pontos na nossa face, na nossa mão e no nosso tronco, ok? O primeiro ponto que a gente vai estimular é conhecido como ponto do karatê, que é essa parte fofinha aqui da mão, essa parte aqui do lado da mão. Então nós vamos estimular aqui, dessa maneira como eu estou fazendo. E eu espero que vocês aí estejam me acompanhando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto chamado de sobrancelha, que é bem no início da sobrancelha. Se você pegasse e desenhasse uma linha onde inicia a sua sobrancelha, é lá que você vai estimular. E tanto faz o lado, pois esses meridianos eles correm de uma forma bilateral pelo nosso corpo. Tanto faz a mão, esquerda, direita, se você quiser alternar. Isso é independente. Então, aqui o ponto da sobrancelha e nós temos aqui o ponto chamado ponto do lado do olho, que é bem nesse ossinho aqui do lado do olho. E aí você pode estimular. Tem esse ossinho aqui logo abaixo do olho, é um outro ponto que nós vamos utilizar. O próximo ponto é o ponto abaixo do nariz. O próximo ponto é o ponto do queixo, que na verdade ele fica abaixo do lábio inferior, bem nessa crista que nós temos aqui. O próximo ponto é o ponto conhecido como ponto da clavícula, e eu vou ensinar vocês a localizar. Se você pegar e escorregar a mão pela garganta, você vai notar que você vai chegar num osso. Um osso que tem a forma de um U. Ok? Quando você chegar nesse osso 1 centímetro para baixo e 1 centímetro para cada lado, você encontrou os pontos. E uma forma bem simples de estimular é fazer assim. Eu particularmente faço assim. E o outro ponto é o ponto chamado abaixo do braço, que ele fica 10 centímetros abaixo da axila. Para os homens é na altura do mamilo, para as mulheres ali na linha do sutiã. E você vai estimular. E o próximo ponto é o ponto no topo da cabeça, que a maneira mais fácil de você encontrar é colocar os dedões no ouvido e encontrar o ponto aqui onde os seus dedos tocam na cabeça. Esse é o ponto do topo da cabeça. Então agora você já sabe todos os pontos que nós iremos utilizar. Esses são 9 pontos básicos, né, que a gente chama do atalho da EFT. Existem outros pontos na mão, em outros lugares que nós poderíamos utilizar, mas nesse vídeo eu vou me ater a esses pontos, tudo bem? Quando o tapping foi descoberto, eles só tinham a base da medicina tradicional chinesa. Porém, ao longo dos anos, como resultados incríveis começaram a surgir,
eles começaram a investigar e muitos estudos estão sendo feitos e foram feitos o porquê que o tapping ou a EFT dá tanto resultado. Então, uma das coisas assim básicas que se sabe é que todos esses pontos, eles tendem a equilibrar o nosso sistema, especialmente uma parte no cérebro chamada amígdala do hipocampo. Não é essa amígdala não, é uma amígdala lá do cérebro, no sistema límbico, que a amígdala ela é responsável pelas respostas de luta ou fuga. É a amígdala que interpreta situações como perigosas, independente do que você acha ou não. E quando a amígdala entra naquele estado, ela tende a desregular o nosso estado emocional, ativando o sistema nervoso autônomo. Então essas batidinhas, o tapping, ele estimula a amígdala mandando sinais elétricos, como dizendo à amígdala: ei amiga, relaxa, tá tudo bem. Então agora você começa a perceber por que é que eu tenho que falar, ou seja, quando eu falo, eu trago o problema à tona, eu ativo a amígdala e ao mesmo tempo eu vou mandando esses sinais elétricos para a amígdala através do meu sistema nervoso, para ela se acalmar e a experiência tende a se reproduzir. Resumidamente assim, eu vou ter o mesmo pensamento, porque a EFT não apaga pensamento nenhum, porém não vou ter carga emocional por detrás, eu não vou ter aquela reação que eu tinha ao pensar nisso. E um ramo bem específico do sistema nervoso autônomo que a amígdala trabalha. Existe o ramo simpático, que é o que ativa o nosso sistema, e o parasimpático, que é o que acalma. E como a EFT trabalha no ramo parasimpático, ao longo das rodadas vocês vão poder começar a sentir reações do tipo bocejo, suspiros, lacrimejar os olhos, arroto, calma, relaxamento, porque tudo isso é que eu estou ativando o sistema nervoso parasimpático, possibilitando todo o meu sistema a se regular e entrar em um equilíbrio, em homeostase. Então agora eu vou ensinar para vocês onde que a EFT pode ser utilizada, para que serve a EFT. Como o próprio nome já diz, é a técnica da liberação emocional. Então a EFT ela tem assim uma grande eficácia em sentimentos negativos, mas ela se expande além disso. Os pontos tocados serão sempre os mesmos, porém a maneira como eu vou utilizar, a maneira como eu vou investigar cada questão é que faz toda a diferença. E o como eu vou utilizar os pontos, a sequência, assim, basicamente vai ser sempre a mesma. Então a EFT ela pode ser utilizada para trabalhar emoções negativas do tipo tristeza, medos, fobia, mágoas, raiva. Pode ajudar você a trabalhar se você não consegue perdoar uma pessoa, culpa, insegurança. Ela pode te ajudar a trabalhar compulsões, dores. Eu tenho feito um trabalho com dores e assim com os resultados excelentes, alergias. E assim, a gama de aplicação é extensa, é muito vasta. Se vocês se lembram, esse é o ponto do Karatê, que foi o primeiro ponto que eu mostrei, ele é um ponto muito importante, porque é a partir dele que vai se iniciar todo o processo. Enquanto eu estimulo esse ponto, eu preciso criar uma frase, que é chamada frase de preparação. E ela contém algumas etapas. A introdução da frase, ela sempre vai ser mais ou menos assim: muito embora, ainda que, mesmo tendo, e depois eu complemento com o nome do problema, qual é a questão que eu preciso trabalhar, e termino com: eu me amo e me aceito profunda e completamente. Enquanto eu vou fazendo o tapping, tapping é o ato de estimular esses pontos. Ao redor dos pontos eu utilizo uma outra frase que a gente vai chamar de frase lembrete. Então ficaria mais ou menos assim: muito embora eu sinta essa raiva, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E eu repito por 3 vezes. Depois eu vou fazendo tapping nos outros pontos. Essa raiva, essa raiva, essa raiva, toda essa raiva,
essa raiva, essa raiva, essa raiva, essa raiva. Eu gostaria que você aí escolhesse um tema no qual você quer trabalhar. Uma emoção negativa, um medo, uma preocupação, ansiedade, o que você quiser. Ok? E aí, eu quero que você coloque o número do desconforto numa escala de 0 a 10. E, se possível, seja o mais específico possível. E como que eu posso ser mais específico? Uma simples pergunta pode ajudar, que é o porquê. Por exemplo, se alguém me dissesse assim, por que você está com raiva do seu chefe? E aí eu vou pensar, agora eu já sei por que eu tô com raiva. Porque ele me disse aquilo, foi aquela palavra naquele dia na frente daquela pessoa. Então o porquê nesse caso, ele ajuda a ser mais específico. Mas se você não conseguir ser tão específico assim, eu acredito que na medida que você vai fazendo as rodadas, isso vai vindo à tona. E vou utilizar o meu exemplo hipotético, que é a raiva, tudo bem? Então vamos lá. Muito embora eu sinta essa raiva do meu chefe, porque ele me disse isso, aquele dia, na frente daquela pessoa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Muito embora eu sinta essa raiva do meu chefe, porque ele me disse aquilo, aquele dia, na frente daquela pessoa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Muito embora eu sinta essa raiva do meu chefe, porque ele me disse aquilo, aquele dia, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Essa raiva, toda essa raiva do meu chefe, toda essa raiva do meu chefe, essa raiva, toda essa raiva, toda essa raiva do meu chefe. Respira fundo. Então, ao final de cada rodada, olha o que você tem que perceber. Você lembra daquela escala de 0 a 10 que você mensurou o seu sentimento ou a questão a princípio? Então agora você tem que voltar para ela e ver se o sentimento mudou, se o sentimento é o mesmo, se ele diminuiu, se ele aumentou. E reparem bem que quando eu falo assim, o sentimento negativo, por exemplo, era a raiva de 6, foi para 7, isso é um bom sinal. Isso quer dizer que a FT está funcionando lindamente, ou seja, que eu estou trazendo à tona o que eu preciso trabalhar. E outras coisas que vocês devem perceber se o sentimento mudou de nome, já não é mais raiva, agora eu estou sentindo humilhação, desprezo, vergonha, por exemplo. Outras coisas também, se imagens antigas lembranças vêm à mente com pessoas diferentes, porém deve ter o mesmo sentimento ali embutido. Então são todas coisas que você tem de reparar muito ao final de cada rodada, pois isso é o que vai guiar você na próxima rodada. Porque se, por exemplo, a minha raiva ela era 6 e ela diminuiu para 2, só que agora veio uma vergonha que é 8, eu não tenho mais que trabalhar a raiva, eu vou pular para a vergonha. Então lá na frase de preparação, a minha frase vai mudar também. Mais ou menos assim. Muito embora eu sinta essa vergonha, porque o meu chefe disse aquilo pra mim naquele dia, na frente daquela pessoa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu repito por 3 vezes e vou fazendo o tapping nos pontinhos, só que eu mudo a frase lembrete. Essa vergonha. Toda essa vergonha que ele fez eu sentir, toda essa vergonha, até completar algumas rodadas e eu parar e voltar a mensurar naquela escala, ok? E aí se a vergonha ela diminuiu, se de vergonha foi para tristeza, e com qualquer sentimento que surja, eu vou seguindo esse processo.
Muito simples, muito fácil, não é mesmo? E lembrem-se, quanto mais específico, mais chances de a técnica ter resultados ainda mais rápidos. Se caso, ao aplicar a FT, vierem reações emocionais muito fortes e você começar a chorar, a minha dica para vocês é: ponham os pés no chão, abram os olhos, porque é só uma lembrança, e continuem a fazer o tapping até isso diminuir. Continue a estimular esses pontinhos até isso diminuir. Tudo bem? Abrir os olhos e colocar os pés no chão nos traz um pouco para o presente. E aí a gente não mergulha naqueles traumas, naquelas sensações que são só lembranças presas no nosso sistema lá do passado. E você vai perceber também que às vezes em algumas rodadas os seus olhos lacrimejam muito. Isso quer dizer o quê? Que mudanças bioquímicas no cérebro estão acontecendo de neurotransmissores. Porque já se sabe que com a estimulação desses pontos nós também produzimos substâncias bioquímicas. E hoje a gente sabe que o cortisol, que também é conhecido como hormônio do estresse, ele, quando a gente está desestruturado emocionalmente, ansioso, tende a se elevar muito. E o cortisol, hoje em dia, qualquer um sabe que é um dos maiores causadores de doenças físicas. E a EFT é uma das técnicas comprovadas que reduz drasticamente o nosso cortisol. Em alguns minutos de tapping você pode reduzir drasticamente os níveis de cortisol, trazendo saúde para o seu corpo. Pois é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Continuem acompanhando os próximos. Se você gostou, deixa um comentário aí embaixo. Você pode fazer uma sugestão de um próximo vídeo EFT relacionado à dor, à alergia, a compulsões, por exemplo, a medos. Coloquem aí aqueles que forem mais pedidos. Eu vou estar gravando novos vídeos para vocês, ok? Até a próxima!